Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre a hidrografia do Brasil. O Brasil ele possui uma das maiores reservas de água doce do mundo, sendo que só 13% de toda essa água doce existente no planeta estejam concentrada no nosso território. E toda essa riqueza hídrica ela só ocorre principalmente devido que no Brasil predominam climas quentes e úmidos. Então isso ocorre também devido às suas chuvas abundantes. E onde estão os restantes desses 100% aí que existe de água doce no mundo? Onde elas estão localizadas? Bom, 68% dessa água doce elas se encontram nos gelos e nas geleiras. E outra parcela de 30% dessas águas ela corresponde então às águas subterrâneas. Então, rios e lagos e pântanos que correspondem a essas águas superficiais para o consumo imediato. Então, por isso, nem toda a água doce da terra ela está disponível para consumo imediato. Por isso que elas não estão, porque elas estão nos gelos e nas geleiras. E outras partes dessas águas estão nas águas subterrâneas. Então, mais à frente nós vamos ver o que são rios. Bom, rios são cursos de água que se formam a partir do derretimento das geleiras ou da água das chuvas, que vão penetrando pelo solo até formar aqueles estoques de água subterrânea. Então, nos locais onde essa água emerge para a superfície, geralmente nas partes mais altas do relevo, formam-se então as nascentes do rio. E esses rios, então, ele pode ser visíveis ou ocultos. Todos os rios, eles fazem parte do quê? De uma bacia hidrográfica. Então, a área constituída por um rio principal e seus afluentes. O que é a bacia hidrográfica? É isso. Uma bacia hidrográfica é uma área constituída por um rio principal e seus afluentes, as formas do relevo, a vegetação, as rochas e o solo, além dos diferentes tipos também de ocupação humana. Bom, e onde essa grande parte desses rios, ele corre pelo território e é de regime pluvial, com exceção do rio Amazonas, que apresenta um regime misto, pluvial e naval. Os rios pluviais são os rios alimentados pelas águas da chuva. Já o nival são rios alimentados pelo derretimento de neves e geleiras. Então, a maioria dos brasileiros, ele tem sua foz. Sua foz é onde ocorre a descarga de um rio no oceano ou no mar. Então, em formas de estuário. Então, há muitos rios que são perenes, ou seja, nunca secam e nem congelam. Mas no sertão nordestino, nós encontramos então os maiores casos de rios temporários, que acontecem lá, com exceção do Rio São Francisco, que é um rio perene, que ocorre continuamente mesmo nos períodos de seca. E no Brasil são predominantes o quê? São predominantes lagos, lagoas, lagunas de barragem, que resultam do processo da formação de restingas. Então, em decorrência das formas de relevo, predominam então em nosso país os rios e planalto, que apresentam maior potencial para geração de energia elétrica. Então, no Brasil ou em outras partes do mundo ou do planeta, no caso, muitos rios, lagos e águas subterrâneas, eles estão poluídos. Por que eles estão poluídos? Por causa das pessoas que jogam aí dejetos, substâncias poluentes, que poluem esses rios, jogam produtos químicos que são lançados nesses locais. Então, todos os dias são lançados esses lixos, né? Esses dejetos químicos. Então, todo dia torna então essa água imprópria para consumo, porque se eles jogam todos esses dejetos aí, essas substâncias poluentes, então vai tornar então essa água inapropriada para o próprio consumo da população.
E o território brasileiro, ele é um dos mais ricos em questão de... um dos mais ricos no mundo que recebe, no que se refere a essas águas subterrâneas. Então, esses reservatórios subterrâneos de água doce, eles podem ser de dois tipos, ou lençóis freáticos ou aquíferos. Os lençóis freáticos são aqueles que são com pequena profundidade e se fornecem água principalmente para poços caseiros, como muitas pessoas têm em suas casas poços, né? E também o que acontece com esses poços caseiros que estão mais próximos da superfície, eles também têm uma mais facilidade eles estão mais sujeitos à contaminação. Já os aquíferos não, eles têm uma maior profundidade, sendo necessário o uso de equipamentos para a extração de águas, e eles só são utilizados pela indústria ou para o abastecimento das cidades. Então é isso, a gente falou um pouco aqui sobre as águas subterrâneas, sobre os rios, sobre o que é uma bacia hidrográfica, que ela é constituída então por rios, seus subafluentes, pelos seus afluentes, pelo relevo, a vegetação, por montanhas, as rochas e diferentes tipos de ocupação humana. Isso é que é uma bacia hidrográfica. E a gente falou também sobre como está sendo utilizada esse 100% aí de água doce que não tem no Brasil, que a gente só consome 13% dessa água doce, porque o restante estão nas geleiras elas se encontram nas geleiras e no gelo, não foi isso? E também falamos sobre essas águas subterrâneas, onde tem aí que o Brasil, como em outras partes do planeta, muitos rios, lagos e também as águas subterrâneas, eles estão poluídos por causa do lixo e de suas substâncias poluentes, como os dejetos e produtos químicos que são lançados nesses locais todos os dias, então tornando as águas inapropriadas, né? Impróprias para o consumo. Então, bom, a nossa aula hoje é sobre essa hidrografia, dando início um pouco falando sobre a hidrografia do Brasil, e mais adiante nós vamos falar sobre essas bacias hidrográficas, como a do São Francisco, a bacia do Paraná, certo? Então a nossa aula é só um pouco do que nós vamos ver mais à frente, certo, gente? Tenham um bom dia, obrigada pela atenção de todos.